Seja muito bem-vindo ao nosso canal de tecnologia. Tecnologia Astrobyte. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta e compartilhe. Considere se inscrever no canal para mais vídeos como este. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. A tecnologia dos trilhos e trens irá mudar, e para melhor com o trem mais futurista já criado. O trem maglev é sem dúvidas uma das tecnologias mais raras do mundo, que eventualmente se tornará parte do primeiro trem maglev interurbano do mundo, conectando Tóquio e Osaka, podendo chegar a 500 km por hora. A única linha comercial maglev de alta velocidade atualmente em operação fica a apenas 30 km de extensão, conectando o aeroporto de Xangai à sua cidade. Uma viagem que o trem fazendo em apenas 8 minutos. Quando o trem ganha velocidade, ele precisa desacelerar para baixo de novo. Uma viagem de 30 km em 8 minutos equivale a uma média de 225 km por hora, mais lenta que a velocidade máxima do trem convencional de alta velocidade. A futura rede planejada de trilhos maglev de alta velocidade, com apenas 400 km de extensão, e é insignificante em comparação com a extensa rede de 60 mil km de redes regulares de alta velocidade trilhos de trem já instalados em todo o mundo, com mais 50 mil km em construção. Mas por que essa lacuna é tão grande? Vamos nos aprofundar em como o maglev e os trens trabalham e explorar as razões por trás de sua implantação restrita. Temos dois métodos principais de levitar um trem. Podemos puxar o trem usando forças atrativas ou empurrar o trem para cima usando forças repulsivas. A abordagem de puxar envolve uma combinação de um trilho de ferro magnético e um eletroímã que usa forças atrativas para elevar a carroceria do trem. Isto é um sistema ativo onde a lacuna entre o trilho e o ímã é crucial à medida que a intensidade da força atrativa diminui com o quadrado da distância. Ou seja, o trem precisa de controles ativos e circuitos de feedback que garantem que essas folgas fiquem entre 8 e 12 mm. Se o trem começar a cair, a força magnética que o sustenta enfraquecerá rapidamente, fazendo com que caia ainda mais. Isso é uma configuração instável. Esses tipos de trens são chamados de trens eletromagnéticos. Este é o sistema usado pela linha de 30 km em Xangai. Já o Japão optou por utilizar um sistema diferente, com um impacto mais significativo com uma distância de 10 cm entre os trilhos e o trem 8 vezes maior que a folga da suspensão eletromagnética, ao mesmo tempo que proporciona um efeito passivo ao método estável de levitação. Uma propriedade vital para se ter na região propensa a terremotos. Podemos ver que os ímãs a bordo do trem interagem com as bobinas passivas nos trilhos. Como o trem se move sobre essas bobinas? Elas experimentam um campo magnético variável, que gera o campo oposto que levanta o trem. Se o trem estiver parado no topo das bobinas, não haverá alteração no campo magnético. Sendo assim, este sistema dinâmico só funciona quando o trem já está andando rápido. Bom, vejamos, os trens têm rodas que descem quando o trem está desacelerando, mas entram na carruagem quando atingem 100 km por hora. Para alcançar uma posição estável na pista, os polos norte e sul são dispostos verticalmente nas laterais da pista. Os ímãs são formados por bobinas de fio, dispostos em um padrão de figura 8. Um polo sul aponta para cima de um lado, enquanto o polo norte aponta para o outro. Se o trem cair ligeiramente ou se mover lateralmente, os ímãs do trem vão induzir correntes nas bobinas opostas, gerando um campo magnético mais forte, o que empurra o trem de volta ao ponto médio. Este sistema dinâmico é indulgente, com os intervalos de 10 cm entre a pista e o trem que é mantido naturalmente, sem necessidade de entradas de controle complexas. No entanto, o trem japonês maglev será o primeiro desse tipo. Esses trens precisam de bobinas supercondutoras para gerar um extremo e poderoso campo magnético permanente no trem. Estas são as bobinas que induzem o campo magnético variável e permitem que o trem levite em uma configuração estável. Estas bobinas, que são localizadas em cada lado do carro, devem ser mantidas abaixo de sua temperatura crítica para garantir que sua corrente flua sem resistência. As bobinas de nióbio titânio são resfriadas com hélio líquido e colocadas dentro de um recipiente resfriado com nitrogênio líquido.
As bobinas são resfriadas usando um tubo de pulso, que usa ondas sonoras para resfriar o hélio. O mesmo tipo de ciclo de refrigeração que o telescópio James Webb está usando para manter seu infravermelho e viajar a metade da velocidade do som pode causar alguns problemas sérios. Os engenheiros precisavam encontrar uma maneira de garantir que o campo magnético não se estenda para dentro das cabines de passageiros ou para longe do trem. Até porque não podemos bloquear campos magnéticos, mas podemos redirecioná-los, usando fios de cobre. Onde medimos a facilidade de passagem de uma corrente elétrica com resistência, medimos a facilidade de passagem de um campo magnético com relutância, dando ao cobre uma baixa resistência. Podemos usar blindagem elétrica de aço para desviar o campo magnético da cabine e das estações. O aço elétrico contém 3% de silício e é pós-processado para produzir grandes cristais, que é controlado por um processo de laminação a frio. Se o grão e o aço elétrico forem orientados, podem transportar cerca de 30% mais fluxo magnético nessa direção, permitindo que os engenheiros direcionem o fluxo magnético na direção desejada. No entanto, este escudo é pesado, por isso queremos usá-lo o mínimo possível. Felizmente, também podemos adaptar o formato do campo magnético através do design cuidadoso dos próprios ímãs. Se colocássemos dois ímãs paralelos como este, com os polos norte alinhados horizontalmente, as linhas de fluxo magnético correriam paralelas aos ímãs e seriam mais densas entre os ímãs. No entanto, se virarmos um deles, as linhas de fluxo magnético se conectariam, criando uma espécie de bolha entre eles. O campo magnético será mais fraco neste local. Então também precisamos virar os ímãs para que os polos norte e sul fiquem voltados uns aos outros. Isso cria uma bolha de baixo campo magnético através dos corredores. Com o uso de blindagem, a intensidade do campo é reduzida para apenas 0,5 mt, quase equivalente ao campo magnético da Terra. É claro que perto dos ímãs a intensidade do campo é inevitavelmente elevada, e isto nos impede de usar certos materiais nessas áreas. As faixas, por exemplo, que precisam ser construídos em aço de baixo magnetismo ou compósitos reforçados com fibra. Mas como um trem levitando se impulsiona se não toca no solo? Bom, para trilhos convencionais, apenas aplicamos um torque às rodas que irá empurrar o solo. As rodas são na verdade uma espécie de intermediário no desenvolvimento de torque. E se pudéssemos pegar o mesmo motor e desembrulhá-lo? Isso é chamado de motor linear, onde bobinas alternadas se atraem e repelir o trem com um tempo preciso. Para frear os trens pode-se utilizar este sistema ao contrário, trata-se de frenagem regenerativa. Desde que os sistemas eletrodinâmicos não funcionam em baixa velocidade. Os trens também possuem um freio a ar que pode desacelerar o trem de forma muito eficaz em velocidades máximas. Mas há outro desafio ao lidar com trens sem contato: como eles conseguem eletricidade? Para sistemas maglev de baixa velocidade eles usam um terceiro trilho de baixo atrito, comum em sistemas de metrô, para levar eletricidade aos trens. Mas à medida que as velocidades aumentam, isso não é prático, pois anula o objetivo de reduzir o atrito dos trilhos. Algumas versões iniciais do sistema eletrodinâmico de estilo japonês, na verdade, tinham uma turbina a gás a bordo para fornecer energia. Mas agora usa uma bobina de indução linear para coletar energia da mudança do campo magnético das bobinas guia. Isto cria uma força de arrasto magnético, mas é mais eficaz do que carregar um grande gerador a bordo. A linha japonesa terá o primeiro trem maglev de alta velocidade e longa distância. Isso é a primeira fase, de 285 km, ligará Tóquio a Nagoya e está prevista para ser inaugurada até 2027. A segunda fase, que completará os 438 km restantes até Osaka, deverá ser concluída uma década depois. O Japão está há muito tempo na vanguarda da tecnologia ferroviária. Depois de abrir sua linha Shinkansen de Tóquio para Osaka em 1964, o primeiro trem de alta velocidade, eles imediatamente começaram a explorar maneiras de reduzir a viagem de 4 para menos de 1 hora.
Mas os trens maglev de alta velocidade são mais do que apenas um experimento científico. Eles são uma forma eficiente e super rápida de movimentar pessoas. Os trens são definitivamente a melhor opção. Embora os aviões sejam mais rápidos, os aeroportos geralmente estão localizados longe das cidades, e os tempos de espera da segurança aumentam a duração da viagem. Um trem de alta velocidade economizará tempo dos passageiros e, por sua vez, tornar a economia mais produtiva. Uma redução do tempo de viagem de 2 horas para 900 passageiros equivale a 1.800 horas, equivalente a 75 dias. Os trens mais rápidos ampliam o alcance em que os trens são competitivos em relação às companhias aéreas. Grandes cidades entre 200 e 800 quilômetros uma da outra são candidatos perfeitos para o transporte ferroviário de alta velocidade. De DC para Nova York em apenas 60 minutos. O maglev japonês que liga Tóquio a Nagoya teve recentemente um aumento de preço para 13,7 mil milhões de dólares. Os maglevs são entre 10 e 50 vezes mais caros que os trens de alta velocidade. A incrivelmente bem-sucedida ferrovia francesa de alta velocidade, a TGV, construído nas décadas de 80 e 90, custava 2 milhões de dólares por quilômetro. A primeira etapa da linha japonesa deverá custar 77 milhões de dólares por quilômetro, mesmo quando comparado com a mesma rota de Tóquio a Osaka via trem de alta velocidade. O sistema maglev irá custar 11,3 vezes mais por quilômetro. Isso é um grande preço a se pagar para reduzir o tempo de viagem em 1 hora. A linha Tóquio a Nagoya está seguindo uma rota mais direta através de terreno montanhoso. Impressionantes 86% da pista seriam subterrâneas. A construção de túneis com mais de 200 km aumenta significativamente os custos. Curiosamente, isso também leva a aumento das despesas operacionais. Quando o trem viaja ao ar livre a velocidades de 500 km por hora, o ar desobstruído simplesmente irá se afastar. Contudo, ao viajar através de um túnel, o ar não tem rota de fuga. Isso cria o arrasto adicional que, por sua vez, aumenta a força necessária para impulsionar o trem para frente. O consumo de energia da nova linha será 30% maior em comparação com a linha existente entre Tóquio e Osaka. Por enquanto, não vejo a tecnologia maglev sendo usada além de alguns projetos especiais como este. O aumento radical dos custos simplesmente não justifica os aumentos da velocidade máxima em velocidades elevadas. E estamos lutando para conseguir serviço ferroviário, mesmo em locais especialmente adequados para ele, como o Triângulo do Texas. Com 4 cidades de alta população localizadas em um triângulo, com apenas a paisagem infernal das rodovias interestaduais conectando-os. Com a recente especulação sobre o potencial da temperatura ambiente e supercondutores, uma tecnologia que tornaria os trens maglev muito mais fáceis de serem produzidos. Sendo assim, iriam se tornar um meio de transporte mais usado no futuro, mas por enquanto só os países de primeiro mundo como o Japão e os Estados Unidos terão essa tecnologia. Obrigado por ter assistido até aqui, curta o vídeo, e considere se inscrever-se no canal Tecnologia Astrobyte, e se gostou do vídeo mande para seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Até a próxima!